Paz, irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos nós aqui novamente em nossas casas por conta da pandemia, na quarentena, e esses dias difíceis levantam algumas questões e surge o pensamento de como nós devemos viver, como se portar num mundo como este, não é? E aí a pergunta pode ser transferida para a igreja, para essa meditação de hoje. Como nós devemos nos portar como igreja no mundo atual, neste mundo, nas situações deste mundo? Isso nos leva a pensar na missão da igreja, em como agir nesse mundo, nos leva a pensar em missão. Estamos no mês de missões, campanhas de missões, então acho relevante falarmos sobre o tema. Mas para isso eu preciso primeiro distinguir dois termos: missões e missão. Então, missões e missão são coisas diferentes, tá? Missões está ligado ao evangelismo, às estratégias, o método, o planejamento, a forma de fazer. Quando nós falamos de missão, nós já estamos nos referindo à essência do evangelho em si. Bom, só aqui já surge outra questão, né? Um é o evangelismo, o outro é a essência do evangelho. Então, o que é evangelho, né? Tanto repetido aqui. O evangelho é a mensagem anunciada pelo cristianismo. O termo evangelium, né, que vem a essência da ideia de mensagem que foi confiada aos apóstolos. Os apóstolos como mensageiros, como aqueles que iriam transmitir essa mensagem, compartilhar essa mensagem. No Novo Testamento, o evangelho aparece associado a muitos termos. Aparece, Paulo mesmo utiliza ele como evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da paz, o evangelho da vossa salvação, o glorioso evangelho. Então, a mensagem em si que é transmitida por Cristo, a mensagem de Deus, que é o conteúdo do evangelho. Então, não confunda o evangelho como a mensagem, a essência do conteúdo, com os evangelhos, que são os livros que contêm o evangelho, que contêm essa mensagem, né? Então nós temos na Bíblia 4 evangelhos, que são os livros que contêm essa mensagem de Cristo, a vida de Cristo. E aí uma questão pode ser levantada. A missão é a missão da igreja? Nós podemos encarar então como missão da igreja? Ao falarmos missão da igreja, eu encontro algumas dificuldades, alguns problemas muito claros que aparecem. De cara, nós temos o problema do orgulho, das metas e decepção. O que eu quero dizer? O orgulho é algo que pode surgir quando a igreja entende que ela é retentora dessa missão. Historicamente, se olharmos para a história, isso já trouxe consequências na Idade Média, quando a igreja cristã católica ela se encontra ou se coloca como a única retentora da salvação, o único caminho de salvação, e isso traz problemas que a história pode demonstrar para a gente. O outro que eu citei é a questão das metas, porque quando nós estabelecemos uma missão como um objetivo, então logo nós criamos estratégias como missões, e quando nós temos uma missão, um objetivo, o que nós precisamos fazer é aferir, é verificar, é avaliar esses objetivos. Então é muito comum a igreja criar metas para crescer, para melhorar, para atingir e começar a desfocar a mensagem, essa essência do evangelho, a missão como a mensagem essencial, para algo como números, metas a serem atingidas, valores. E isso é um problema que gera o terceiro, que é a decepção. Por quê? A decepção se dá pelo fato de que o cristão, a igreja, ele tem a obrigação de semear e não de colher. Então, muitas vezes, nós não conseguimos averiguar o resultado do nosso trabalho. Justamente essa questão das metas estabelecidas, os números que nós podemos colher para avaliar se as metas estão sendo cumpridas, às vezes elas podem nos levar à decepção. Eu vejo da forma como muitas vezes é falado de missões, que isso cria um mal-estar no próprio crente, ou um desânimo, uma decepção consigo mesmo.
diz assim, quantas pessoas você já levou para Cristo? Perceba, é o nosso objetivo mesmo, apresentar a Cristo, levar a salvação às pessoas. Sim, isso é essencial, claro. Mas quando faz essa pergunta, quantas pessoas você levou para Cristo? E tem uma coisa aqui por trás que é complicado, porque nós estamos semeando, não necessariamente colhendo. Nós não vemos, não detectamos os resultados em si. E aí pode causar essa frustração. Talvez a pergunta certa é como você tem vivido para você ser um meio para salvar vidas. O quanto a sua postura possibilita a Deus salvar vidas. Eu tive já o privilégio de constatar alguns resultados do meu trabalho, de ver alguma pessoa sendo salva, falando, olha, eu fui salvo naquela mensagem, eu me converti naquela mensagem, mas eu creio que isso não é regra, isso é pontual. Eu agradeço isso como bênção de Deus, que serve como uma motivação para eu continuar. Mas isso não é regra. Nós não temos como saber quantas pessoas são atingidas pela mensagem, porque nós semeamos. E aí é Deus, é o Espírito Santo que trabalha no coração. Então, essa questão do orgulho, ou as metas, ou a decepção, são problemas de nós encararmos a missão como missão da igreja. Né? Então, a gente vai ver alguma alternativa para isso aqui hoje, nessa meditação. Outro problema muito sério que surge, um dilema, na verdade, é o dilema de a missão da igreja, então, é obras de justiça ou proclamação do evangelho. Aqui é uma dicotomia quase, né, encarado como duas possibilidades, ou você foca em um ou você foca no outro. Obras de justiça seria, se nós vivemos neste mundo, com este mundo, e nós vivemos o evangelho, as pessoas que estão sofrendo, passando fome, carentes ao nosso redor, nós temos a obrigação de servi-las. A igreja tem uma obrigação de ser um impacto social na sociedade, de modificar a estrutura da sociedade, de atuar no meio da sociedade, ou nós devemos focar na proclamação dessa mensagem, deste evangelho, do evangelho de salvação às pessoas. Ou um equilíbrio entre esses dois, que geralmente o equilíbrio é o ideal, mas esse dilema surge quando nós observamos a missão como a missão da igreja, como nós sendo portadores. Então, para entender o que é a missão, afinal de contas, que é o foco, então, hoje, de tentar entender o que é essa missão, nós precisamos entender qual é a relação da igreja neste mundo. Como deve viver a igreja, qual é a postura da igreja, o que é a igreja em si. E aí o nome ideal para nós trabalharmos é Pedro, porque Pedro ele foi destacado por Cristo como líder da igreja, para cuidar das ovelhas de Cristo, para iniciar esse trabalho da igreja. E o seu trabalho, o seu ministério foi dar instruções para a igreja de como agir, testemunhar com a igreja de como é a forma correta de se portar. E aí Pedro, em suas cartas, ele trabalha exatamente isso. Como a igreja deve se portar, como a igreja deve pensar, como a igreja deve agir, como a igreja deve se relacionar neste mundo, né? E aí o texto de 1 Pedro 3,15, esse único versículo, traz uma riqueza grandiosa para entendermos qual é a missão da igreja, qual é o objetivo da igreja. O texto diz, santificai a Cristo, como Senhor em vossos corações estáis sempre prontos para responder com mansidão, temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então eu gostaria de focar hoje nessa meditação justamente em qual é a missão que nós temos que cumprir, o que é essa missão, afinal de contas. E essa missão seria como nós devemos agir e nos relacionar com o mundo. Como deve ser a relação da igreja com o mundo? E eu diria mais, eu riscaria esse com o mundo, que aparenta que nós vivemos junto com o mundo, e colocaria um no mundo. Porque o próprio Evangelho de Cristo diz que nós estamos neste mundo, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E aqui já está uma grande chave, só nessa ideia do título aqui, para nós entendermos o que é a missão da igreja. Então, quando nós pensamos em como deve ser a relação da igreja no mundo, o primeiro ponto nesse pequeno versículo de Pedro é de que nós devemos viver o Evangelho. Onde nós encontramos isso? O texto diz, santificai os vossos corações, Cristo como Senhor nos vossos corações. Santificar é separar, é colocar à parte para um objetivo, separado. Né? Esse separado aqui, o santificado,
É algo para ser usado separado mesmo do mundo, ou seja, santo, né, separado, aquilo que não tem contato, que não é contaminado por este mundo. Mas aqui diz, santificai o vosso coração, o Cristo como Senhor nos vossos corações. Eu repito já diversas vezes em outras meditações que fizemos, em outras mensagens, em aulas, que coração no contexto bíblico a gente tende a confundir com o contexto dos dias de hoje. Hoje em dia nós falamos em coração, nós estamos falando de emoções. Então, no passado, no tempo bíblico, coração é o centro de tomada de decisão do homem, é o raciocínio, é a mente. Hoje nós falamos de cérebro para inteligência, para pensamento, e coração para emoções. Quando eu queria falar de emoções especificamente, a Bíblia geralmente utiliza a alma, né? A minha alma se rasga perante ti e tal. Mas o centro de tomada de decisão, esse coração, o termo coração, ele comporta tanto os pensamentos, o conhecimento, como a própria emoção. O homem bíblico, o escritor bíblico, ele não faz uma diferença disso, porque faz parte do ser humano, as emoções também, no seu pensamento, o temor, o medo, são trabalhados como partes do intelecto. Então, esse nosso pensamento, essa nossa forma de ver, de pensar, tem que ser diferente do mundo. Santificar Cristo nos vossos corações é colocar a mensagem de Cristo em nossos corações, ou em nossos pensamentos, em nossa mente, e pensarmos como Cristo. Sermos modificados ou diferentes desse mundo. Olha que interessante. Jesus é a mensagem, é a palavra encarnada. Ele é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem, ou seja, é a vida de Cristo, a obra de Cristo. Então, a obra de Cristo, o conhecimento da verdade de Cristo, nós vivemos desta forma, pensando como Cristo. E aí, como diria Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo essa mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho de Cristo, o próprio texto que diz lá de João, quando diz que ele é o Verbo, é a palavra, e ele veio ao mundo, e se fez carne, diz que ele veio como a luz do mundo. A luz, ela causa um incômodo. Onde você acende a luz, as trevas não permanecem. Se você tem um quarto escuro, quando você acende a luz, tudo fica exposto. Então, se está tudo bagunçado, escondido ali na penumbra da escuridão, quando você acende a luz, fica tudo visível. A sujeira, fica visível a bagunça, fica tudo ali evidente. E aí, fazendo um paralelo, é interessante que Sócrates, ele diz que a origem da filosofia se dá no espanto. É a definição dele de filosofia. O que ele quer dizer? Que quando você olha para uma coisa e você fala, nossa, poxa, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Esse espanto cria a filosofia, porque tentar argumentar o que é aquilo, tentar responder, tentar pensar o que é aquilo, é filosofar. Então a filosofia seria o resultado do espanto. O Evangelho de Cristo, ele cria a mesma situação. Porque quando a luz se acende, isso cria o espanto. Isso tende a criar o espanto. O cristianismo, ele tem que expor o pecado, ele tem que expor situações. Quando o cristianismo vem ao mundo, muitas questões não podem mais ser ignoradas a partir de então. Então, por que a história é dividida em antes e depois de Cristo? Porque a partir do cristianismo, quando Deus se faz homem, a luz vem ao mundo, a situação do homem, o caráter do homem, o estado do homem vem à tona de tal forma que não se pode mais fazer vistas grossas a isso, de forma alguma. Desse modo, fica exposto, fica evidente a situação que deve ser respondida. Daí, por isso, depois de Cristo, surgem tantas heresias e ideologias políticas, filosóficas, que seja. Por quê? Porque aquilo que foi exposto pelo cristianismo necessita de resposta. Quando você tenta responder por uma linha religiosa que não o evangelho de Cristo puro, você cria uma heresia. Quando você tenta dar outra resposta desprendida do cristianismo, você cria ideologias. Coisas que tentam satisfazer, algum princípio ideológico que tenta satisfazer a necessidade humana. De qualquer modo, uma resposta tem que ser dada, porque algo foi trazido à luz, foi colocado em evidência, e isso criou espanto. O viver o evangelho tem que trazer esse impacto no meio em que você vive, porque a mensagem ela é essencial. A mensagem vivida, o evangelho vivido, ele é essencial, mas a explicação é fundamental. Quando você cria o espanto, você cria a pergunta, o que é isso? E aí, apresentar o evangelho, ele na verdade é uma consequência de viver o evangelho. Quando você vive o evangelho, você cria o espanto, você põe a luz
toda a situação, quando você é cristão e o ambiente onde você está trabalhando, vivendo, convivendo, seja onde você estiver, você estar ali de uma forma diferente, vivendo de uma forma santificada, pensando de uma forma diferente do mundo, cria esse incômodo no mundo que necessita de uma resposta. E aí essa resposta é explicar o porquê você vive daquela forma, é dar o significado às suas ações. A obra que Jesus deixou para nós não é um sistema de regras, que deve ou não deve ser feito. Faz isso, não faz isso. Faz isso, não faz isso. Não é preto no branco. Na verdade, ele ensinou como nós devemos viver. Então, o ensino é o evangelho. O viver é a essência da igreja, é a missão da igreja. Nós devemos, então, Jesus ele ensinou como continuar a sua missão. Como viver como Cristo, como pensar como Cristo, como dar continuidade à obra de Cristo, à missão de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos os membros de Cristo nesse mundo, nós vivemos como uma extensão de Cristo, como uma extensão da missão de Cristo. Jesus vem ao mundo como a luz do mundo e expõe toda a situação do mundo, e nós damos continuidade indo a todo mundo, levando essa luz aonde estamos. Então, vivendo essa mensagem do Evangelho, nós vivendo a mensagem de Cristo, nós criamos o incômodo, que a luz e trevas não andam em comunhão, e cria a necessidade de dar resposta. Perceba que Paulo, lá em Romanos 15, 23, ele diz que ele pretende ir para Roma e para Espanha, porque ali no território ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha mais necessidade de ficar para ali. Ele dá como missão cumprida o evangelismo dele. Mas, poxa, o território ali de todo o Oriente Médio, ali, da Judéia, da Galácia, da Grécia e tal, tinha muita coisa ainda para ser feito, né? Mas ele entende que a missão foi repassada. Quando ele repassa, uma pessoa entende a mensagem do Evangelho, ela dá continuidade a essa missão, a essa obra do Evangelho. Então, os resultados não são necessariamente detectáveis, como nós falamos lá em cima, que é o que muitas vezes causa frustração. Mas Paulo ele não se apega a isso. Ele se apega à ideia de que, uma vez que foi formada uma igreja em alguma região, a missão dele está cumprida, porque agora a missão daquela igreja é dar continuidade à missão. E é sempre um contínuo. A igreja é uma continuação da missão de Cristo, da missão de Deus, de trazer luz ao mundo e de trazer luz aonde nós vivemos, aonde nós estamos. Nós vivemos o Evangelho, isso traz a dúvida, traz a questão, e isso é a missão. Missões, a estratégia, como nós diferenciamos lá no início, na introdução, é o evangelismo, é a estratégia, é o método, é o planejamento. É válido, mas é vazio em si mesmo. Se não existir a vida no Evangelho para apresentar o Evangelho, estratégias e métodos são só estratégias e métodos. Então nós precisamos estar prontos para dar a resposta, a razão da nossa esperança. Olha que interessante o que o versículo diz de Pedro, né? Nós precisamos estar prontos a responder. Se o Evangelho é a resposta, entende? O Evangelho ele não é a fala inicial. Viver o Evangelho é a fala inicial, que cria a pergunta. E a apresentação do Evangelho é a resposta a esse primeiro impacto, que é a missão de Deus, que é a missão de Cristo. Trazer a luz e causar este impacto. E aí trazer a resposta, estar sempre pronto para responder a razão da nossa esperança. O termo razão é interessante que no grego é logos. É o mesmo termo de Jesus se fez homem, né? Ele se fez, o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. O logos se fez carne e habitou em nosso meio. E no princípio era o logos, e o logos era Deus, e o logos estava com Deus. Esse verbo, essa palavra ativa, que também tem o significado de razão, vem da raiz de lógica, né? Logos, lógica, logaritmo, né? Desse negócio de significado, de racional, de se encaixar, de funcionar, de como dar sentido a este mundo. Então, não é algo simplesmente porque eu creio, mas é algo que tem um sentido, um significado, uma razão, uma lógica em si. E é para nós ensinarmos qual é a lógica da nossa esperança. O que é a esperança do cristão? É o modo de viver, é a expectativa cristã, que, como Paulo diz, a esperança que não traz decepção, que é aquele conhecimento da verdade, que quando você já sabe o final da história, não tem como você se decepcionar com o final
final do filme, porque você já sabe o que esperar. Então essa esperança tem uma razão, e essa razão é Cristo. Então estarmos prontos a dar essa resposta. Para quem nós vamos responder? Para aquelas pessoas que nos cercam e que veem a diferença no nosso viver. Porque nós somos diferentes, porque nós pensamos diferentes, porque nós agimos de forma diferente, e isso impacta o mundo. Então, se não houver essa diferença, essa santificação no modo de pensar, colocando o Senhor Jesus como Senhor do nosso pensamento, ou seja, como a forma maior de se portar, pensar como Cristo, agir como Cristo agiria, se não houver esse impacto, então não haverá missão. A missão, então, é essa continuidade. Podemos definir missão, então, como a obra de Cristo que é completa ou continuada por meio da sua igreja. É a obra de Cristo que nós damos continuidade sendo o corpo de Cristo. Nós devemos viver o evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo. Não é qualquer outra mensagem, não é qualquer outra teoria, não é uma matéria acadêmica, não é ensinar teologia sistemática. É a palavra de Deus que se fez carne, habitou no mundo, que é luz, que impacta o mundo, que faz a diferença. Então nós devemos viver não como parte desse mundo, mas de modo a impactar esse mundo, estar nesse mundo de forma a impactar, sermos diferentes, sermos de outro mundo mesmo, pensarmos de forma santificada, separadas desse mundo. O problema é que muitas pessoas se alimentam tanto do conteúdo desse mundo, das teorias desse mundo, se envolvem tanto com este mundo, que acaba pensando como o mundo, desejando como o mundo, esperançando como o mundo, e não impactando mais o mundo, não fazendo diferença. E aí, simples estratégias de missões não é o evangelho vivido. A missão que nós vivemos é a essência do evangelho, a essência da própria mensagem, do que é a obra de Cristo. É a essência da palavra de Deus, é viver a própria palavra de Deus. Essa é a missão. Então muitos olham para esse quadro que nós estamos nos dias atuais, da pandemia, da situação do mundo atual, como um problema. E aí a pergunta que eu fiz lá no início, como nós devemos nos relacionar, agir nesse mundo atual? Nós não devemos olhar como um problema a sociedade e o mundo, porque esse mundo é corrupto, esse mundo é passageiro, esse mundo é estranho para nós. Nós não somos deste mundo. Né? Nós aguardamos uma esperança, algo que está além deste mundo. Essa é a razão de nós vivermos dessa forma, é a resposta que temos que dar ao mundo. Então nós não devemos olhar este mundo como um problema, as consequências como um problema. Não importa se nós estamos vivendo uma pandemia, se estivéssemos vivendo uma guerra, se estivéssemos vivendo uma perseguição, ou se estivéssemos, como alguns anos atrás, vivendo no maior marasmo, numa paz, como é a situação do Brasil, que muitos cristãos se misturaram com esse mundo, por causa do conforto de viver nesse mundo. Né? Tinha uma situação tão confortável que as pessoas se acostumavam com o mundo. Então nós não podemos olhar isso como um problema, a situação atual, mas sim como uma oportunidade para vivermos de forma diferente e causarmos o espanto, o questionamento. E que o resultado desse espanto e questionamento, por que nós agimos dessa forma, será o Evangelho, a apresentação do Evangelho. Isso é a nossa missão. Isso é a missão de Cristo continuada na Igreja de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.